orando pelos outros, vendo as necessidades e ajudando, não criticando, não falando mal e não expulsando ninguém da igreja. Outro dia eu fui pregar na igreja ali, falei para o pastor. Quando eu cheguei na porta da igreja, a irmã disse: hoje é só cajadada. Eu digo: Jesus, tem misericórdia. Será que eu sou o pregador do cajado? Não, irmãos, o cajado é para ajudar a ovelha. O cajado é para resgatar uma ovelha que está ferida, machucada. O cajado não é para bater em ovelha nenhuma. O cajado é para ajudar aqueles que estão feridos e machucados. Davi sabia realmente desse assunto, dessa ferramenta que ele possuía. Ele, sendo pastor de ovelhas, ele mesmo escreveu o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi é exemplo e sabe explicar exatamente para que serve o cajado. Enquanto alguns criticam e falam mal, porque a gente tem um instinto assim diferente, sei lá, mas Deus nos fez assim dessa forma para adorar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. E quando a irmã falou isso, eu perdi o assunto e disse: Jesus, tem misericórdia de mim, mas eu não gosto de bater na igreja do Senhor, não, pastor. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Quem sou eu para ferir a menina dos olhos de Deus? Jamais, irmãos. Se eu trago uma palavra que Deus coloca no meu coração, eu recebi do Senhor. Eu também sou necessitado. Eu também sou falho. Eu também sou pecador. E como eu irei usar o cajado para ferir a igreja do Senhor? Jamais. Nós usamos o cajado para salvar, para resgatar, para dar vida àqueles que estão perecendo. Louvado é o nome de Jesus. E o Davi sabia muito bem disso quando ele se expressa no Salmo 23, né? Dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente das águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o meu pastor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Oh, aleluia! Quando nós viemos, irmãos, à escola dominical, viemos no curso de terça-feira, nós viemos para aprender a palavra do Senhor. É certo que alguns pregadores, alguns que usam a palavra do Senhor, alguns atalaia, como falou o Luiz aqui, alguns atalaia, que texto, irmão, fala exatamente disso. Quando Deus dá a palavra ao atalaia e ele retém a palavra, Deus vai cobrar a palavra do atalaia. Porque foi Deus que deu a palavra, foi Deus que deu a autoridade, foi Deus que deu a condições de ele falar e instruir aqueles que estão crescendo. Ô atalaia, se tu me ouvir a da espada aí no meio do povo, tu tem que avisar. Se tu não avisar, aquela alma vai crescer, mas o sangue daquela alma eu requererei de ti. Aleluia. Isso é a palavra que o Luiz leu aqui, do atalaia, do profeta, do homem de Deus. E Deus, ele escolhe alguém para esta função. E mesmo que esse alguém retém ou não quer ir, o Senhor vai usar, o Senhor vai fazer ir. Oh, aleluia! Ananias disse: Senhor, eu conheço esse homem é perturbado, esse homem mata os cristãos. Vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. E tem mais uma coisa: eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Pedro aqui está numa estima, está numa função que ele recebeu o poder de Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio um som, um vento e encheu toda a casa e foram todos cheios. Começaram a falar em línguas estranhas e estavam muitos povos diferentes. Povos que você não entendia o linguajar, você não entendia as expressões das palavras, porque você não conhece, mas o Espírito Santo de Deus, ele conhece todos os idiomas, e ele dava a interpretação aos hebreus, que eram homens simples e pescadores, e Deus usava para falar com
aqueles que estavam visitando Jerusalém, porque o Espírito Santo, irmãos, ele não quer perder ninguém, ele quer envolver todos nós para glorificar e exaltar o nome de Jesus. E aí o Pedro veio com um avivamento maravilhoso. Ele veio com um avivamento glorioso, e a Bíblia diz aqui que Pedro e João subiram juntos ao templo para orar. Oh, aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Ninguém vai perguntar, mas se você perguntar quem que não precisa orar? Todos nós precisamos orar. Orar é conversa, orar é diálogo. Orar é se revelar com Deus. Orar é dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sou fraco, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de uma bênção. Senhor, eu preciso de um emprego. Eu preciso de uma família. Eu preciso de visão. Eu preciso da... Irmão, orar é conversar com Deus. E Pedro e João, eles vão juntos para o templo. Precisa união para ir junto. Precisa comunhão. A Bíblia diz que eles estavam subindo juntos para o templo na hora da oração, a hora nona. E eles estavam indo para a igreja, servir ao Senhor. Quando você vem na igreja, você recebe bênção, você recebe vitória, você recebe cura, você recebe resposta da tua indagação, da tua oração, porque Deus tem vitória, tem resposta para te dar. E Ele está aqui esta noite, aleluia. E eu já recebi resposta de Deus esta noite. Meu coração, irmão, está alegre, o meu coração está feliz. Eu estou um pouco machucado, ferido, doído pela enfermidade, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco e Ele vem nos trazer a bênção da vitória. A Bíblia diz que estavam os dois subindo para o templo na hora da oração. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos orar, precisamos ter comunhão. A lição esta manhã falava a respeito de se esforçar, de buscar o conhecimento, de ter a revelação daquilo que os nossos pensamentos, nossos sentimentos desejam. E a gente deve muitas vezes negar o nosso eu, negar o nosso pensamento, a nossa vontade própria para servir ao Senhor. E o apóstolo Paulo dizia em suas palavras: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! E quando a gente aceita Jesus, irmãos, a gente não se engana mais. Nós temos um dono e Ele é maravilhoso. E eu quero dizer para ti esta noite que o teu dono não quer ver o teu mal. Que o teu dono não quer ver você sofrer, padecer, não quer ver você chorar. Muitas vezes você chora, mas o teu choro chega diante do trono da graça. E Ele está preparando a bênção. Ele está preparando a vitória para você. Aleluia. E nós precisamos buscar ao Senhor em oração, irmãos. Nós precisamos servir ao Senhor. Quanto mais oração, mais comunhão. Mais oração, mais poder, mais graça, mais sabedoria. É na oração, é na comunhão que nós vamos receber a bênção. Viu, mocidade, adolescente, quer ter vitória na tua vida, busca o Senhor. Quer ter bênção na tua vida, clama ao Senhor. Não está difícil a prova, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sou tua serva, eu sou teu servo. E Deus vai te dar a vitória, como deu a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor estava com eles lá na fornalha, porque é promessa de Deus abençoar o seu povo. É na oração que a gente vai conseguir a bênção. É na oração que nós vamos conseguir a vitória. A Bíblia diz aqui no versículo 2 que era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Olha a dificuldade, olha o problema, olha a luta para esta mãe, para esta família, de ter uma pessoa que era coxo no meio do ventre da sua família, no seu lar. Oh, irmão, seja grato a Deus. Louve a Deus pela tua vida, pela tua família. Muitas vezes eu estou ali dirigindo, irmãos, e chego de cadeirante para pegar e digo: Senhor, muito obrigado pelas minhas mãos, obrigado pelos meus pés, obrigado pelo meu corpo, porque o Senhor tem me abençoado. Tem pessoas que é ingratas a Deus, não sabem agradecer, não sabem dizer obrigado pela vitória, pela bênção. Essas
semana o pastor ainda pregou aqui sobre os 10 leprosos, 10, 9 receberam a bênção, tiraram a resposta para Jesus e foram embora, esqueceram da bênção. Mas teve um que chegou e disse: Senhor, eu te agradeço. Senhor, obrigado, porque olha, eu era leproso, eu era enfermo, eu era sem valor algum para a sociedade, mas tu me purificaste, tu me lavaste, tu me transformaste. Obrigado, Senhor, obrigado pela bênção. Jesus disse: que bem, que bom que tu agradeceu, mas escuta, cadê os 9? Cadê os 9 que eu curei? Somente tu? Cadê os 9? Esqueceram da bênção? Não seja ingrato ao Senhor. Agradeça a Deus pela bênção, irmão. Agradeça a Deus pela vitória. Ai, mas eu não consigo possuir mais coisas. Não precisa, vai ficar tudo aqui. Se você conseguir, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor Irene, não vai subir para o céu essas riquezas. Aleluia, vai ficar tudo aqui. Agora a tua comunhão, a tua vida com Deus é assim. A tua vida com o Senhor vai subir. As coisas da terra vão ficar aqui, mas a igreja espera os céus. Aleluia. Então seja grato ao Senhor. A Bíblia diz que esse era trazido, era um coxo, todos os dias era trazido no templo da porta formosa. Trazia aqui um problema, uma dificuldade, trazer uma função, era um trabalho do dia a dia. Quem sabe a mãe ia orando, chorando, não sei quem levava, a Bíblia não explica aqui, mas eu tenho por certo que quem o conduzia tinha a dificuldade de levar e fazer. Oh, aleluia! Quem sabe tu está levando, trazendo, mas a bênção vai chegar para você. A vitória vai chegar na tua casa, no teu lar. Insista, prossiga, não desista, não desanime, que o Senhor é contigo e Ele vai te dar a vitória. É um trabalho, uma dificuldade, leve e traz. E a Bíblia diz que era todos os dias trazido à porta do templo, o coxo, o qual todos os dias punha diante da porta chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. É isso aqui que eu já falei no início, irmãos, que tem alguém esperando alguma coisa de mim, de você. Meu Deus, quem sabe uma vida, uma moeda, mas tem dentro de você uma palavra, Luiz. Tem uma palavra de Deus, tem uma palavra de vida, tem uma palavra de salvação, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Deus te colocou uma palavra de salvação. Expressa aquilo que Deus colocou no teu coração. Irmãos, eu tenho medo, as minhas pernas tremem, acontece comigo, irmão. E nunca perca esse temor, porque quando você tiver esse temor, é que o Espírito Santo de Deus está contigo. Quando você perder esse temor, você vai dizer: eu não preciso mais do Espírito Santo. Aí o milagre não vai acontecer, a bênção não vai acontecer. Mas se você estiver com o Espírito Santo, você vai sentir calorão, medo, algo que você vai dizer: eu não consigo, eu não sei falar. Olha Moisés, Senhor, eu sou fraco, eu não sei me expressar. Não, mas vai, porque eu desci para abençoar o meu povo que está no Egito. Eles estão sofrendo, eles estão padecendo pelo clamor deles. Eu ouvi o clamor do meu povo. Agora eu vou te enviar Moisés. Não, Senhor, não. Vai, porque eu sou contigo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E esse é a função daqueles que o traziam todos os dias, estavam na porta esperando uma moeda. Não tinha condições de trabalhar, não tinha saúde. Você tem, não tem? Agradeça a Deus. Adore a Deus, louve a Deus pela tua saúde, pelo teu lar, pela tua casa, pelo teu carro. Eu tinha um carro já que faz 14, 15 anos. Mas eu agradeço, está velhinho, mas Deus me deu. Muitas obras eu fiz com aquele carro. Para a glória do nome de Jesus. Se eu não conseguir um aqui na terra, eu vou ter um lá no céu de ouro.
Eu vou ter um carro mais bonito que o ônibus lá da Gideon, sentado no Papai Joel. Muito mais lindo. Ele vai ser de ouro, verdadeiro. Vai ser muito mais lindo, muito mais glorioso. Então eu vou servir ao Senhor com aquele, até Deus me deu. Amém, irmãos? Louvado é o nome de Jesus. Tem alguém esperando uma moeda lá na porta do templo. O que significa isso? Uma palavra, uma ajuda, uma oração. Ei, louvado é o nome de Jesus. O necessitado construir uma moeda, mas pelo senhor não tem. É preferível ter um ouro no bolso, mas ter a presença do Todo-Poderoso. É preferível não ter uma moeda, mas ter a graça, ter a unção, ter o poder de Deus na nossa vida para fazer a obra. A Bíblia diz que era levado ao templo todos os dias. E vendo ele, Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse mais esmola. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Alguém precisa de você. E saiba uma coisa, que Deus te colocou naquele lugar para você abençoar essa pessoa, irmão. Tem gente que perde a bênção porque não sabe abençoar. Tem gente que não recebe a vitória porque não sabe dar a bênção para alguém, ajudar alguém, irmãos. Não tem vontade, não se dispõe a fazer, mas Ele me chamou para fazer a vontade dEle. Ele me chamou para ganhar almas. Aleluia, faça uma coisa. Quando o coxo estava ali à porta também, chamada Formosa, ele viu Pedro e João entrando. Estendeu a mão. Deu uma esmola. Oh, aleluia, aleluia, louvado ao nome de Jesus. Queridos, muitas gentes estão aí esperando uma ajuda. Faça oração, clame por ele, que dê a bênção dele. Querido, eu não tenho nenhuma moeda, mas eu quero te abençoar em nome de Jesus. Mesmo que o inimigo se manifeste na vida dele, mas abençoa ele, e ele vai ser abençoado. E quem sabe Deus vai mostrar para você a glória que ele te deu através daquela vida. Aleluia! Estendeu as mãos para receber uma moeda, e a Bíblia diz aqui, e Pedro e João, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma moeda. E Pedro com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Aleluia! Isso aqui é graça de Deus, meu irmão. Isso aqui é unção de Deus, olha para nós. Irmãos, para dizer olha para nós temos que cuidar de muitas coisas para ser exemplo. Para ter a graça de Deus, nós temos que ter muita graça para poder olhar para alguém e dizer olha para nós. Sabendo que Deus nos deu a graça, a unção, o poder. Mesmo na nossa fraqueza, coloque Deus na frente da tua vida e deixa os problemas. Deixa a dificuldade e diz: olha para mim, eu sou um servo. Eu sou um servo de Deus, e Deus vai te dar vitória. Pedro olhou para ele e disse: olha para nós. Precisa ser exemplo. Precisa ter vida no altar, pastor Irene. Precisa buscar a Deus. Precisa ter graça. Precisa cumprir a palavra. Para poder expressar alguma coisa. Mas eu sou pai, nem quero falar da minha fraqueza, minha falha, porque muitas vezes a gente não vê a palavra, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, concede a oportunidade de podermos expressar, e nós precisamos cumprir a palavra, orar, buscar a Deus para receber a nossa vitória. Olha para nós. Pois olhou para Pedro e João, disse: olha, não tenho ouro nem prata. Eu não tenho. Sabe que eu sou pescador. Eu sou discípulo de Jesus. Ele morreu, mas ele deixou a sua bênção. Ele deixou o seu milagre. Eu não tenho, eu sou pescador. Mas olha para nós. Eu não tenho ouro e nem prata. É maravilha. Mas o que eu tenho, em nome de Jesus, o Nazareno. Oh, aleluia. Será, irmão Estevam, que Deus vai lhe dar essa graça? Vai, te coloca na presença, te coloca na oração.
situação, te coloca diante dele e ele vai te honrar, porque ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele disse: Pedro, não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta aí. Aleluia. Fé, graça, unção, comunhão, poder de Deus na vida. Porque eles iam ter que receber, encher o seu vaso, encher a sua vida, se preparar para o ministério, cuidar da sua alma, da alma da sua família. Eles estavam se preparando para abençoar a sua família, mas chegou o momento de Deus honrar a vida desses homens para a glória do nome de Jesus. E daquele povo que estava ali curiosos para ver, Pedro disse: olha para nós, eu não tenho, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 7: tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Isso aqui é fé, isso aqui é unção de Jesus na vida. Isso aqui é poder. Pedro tomou pela mão e ajudou, porque, irmão, às vezes a pessoa tem até vontade de fazer, mas não tem uma ajuda. A ajuda é eu, a ajuda é você. Nós precisamos ajudar para que essa pessoa se levante e ande para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E diz a Bíblia que eles tomaram pela mão, versículo 8, e saltou ele depois em pé. Oh, glória a Deus! Eu creio, irmãos. Se ele saltou, aleluia! Ele glória. Ele nos curou, Ele nos purificou, Ele nos transformou, e nós temos que ser gratos e louvar a Deus. Saltou e glorificou o nome do Senhor. Aleluia. Por que tu não glorifica? Por que tu não exalta? Não é a mim que você vai glorificar, é a Ele. Ele merece adoração, Ele merece louvor, Ele merece a honra e a glória. Amém, queridos? Eu quero convidar os irmãos, com a permissão do pastor, convidar os irmãos para fazer oração.